Bem-vindos, eu sou Leonardo Eu sou Tamires. e juntos nós queremos ajudar vocês, estudantes, a desenvolverem uma perspectiva bíblica sobre evangelismo. Para isso, apresentaremos alguns textos bíblicos e conduziremos a turma numa descoberta sobre princípios de evangelismo. Estamos utilizando um material chamado Construindo uma Filosofia Bíblica sobre Evangelismo, do Keith David. Esse material é da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Espero que vocês tenham uma boa aula. Olá, meu nome é Fernando, eu sou missionário da Cru Campus e sou parte aqui da equipe do Sudeste. Hoje nós vamos falar sobre o componente Conectar Pessoas a Jesus. No encontro anterior, nós estudamos sobre a igreja de Antioquia. A gente viu que a igreja de Antioquia é um exemplo de movimento espiritual. E a gente também viu que o movimento espiritual tem alguns componentes. Vocês lembram deles? No encontro de hoje, a gente vai se enfocar sobre o componente Conectar Pessoas a Jesus. A ideia é ajudar você a ter e cultivar uma perspectiva bíblica sobre evangelismo. A gente vai pegar um texto bíblico, de Antioquia mesmo, e vai fazer uma análise sobre esse texto observando 5 componentes: Deus, a mensagem do evangelho, os crentes, métodos de comunicação e o mundo, como as pessoas respondem. Dá uma olhada nesse modelo. Vamos lá, vamos responder as perguntas. A primeira: o que observamos sobre Deus e sua parte no evangelismo? Versículo 19, a gente observa que Deus usou a perseguição para espalhar os mensageiros e, consequentemente, a mensagem do evangelho. No versículo 21, a mão de Deus está sobre os discípulos, fazendo com que muitas pessoas crescem no evangelho e se voltassem a ele. Versículo 23, a graça de Deus é evidenciada pela fé dos novos crentes. Versículo 24, Deus enche Barnabé com o Espírito Santo a fim de que ele levasse muitas pessoas para o Senhor. Eu dei um exemplo de como fazer e eu queria agora que vocês fizessem com os próximos textos, os próximos componentes. Então, vocês vão ter mais ou menos 20 minutos para, no seu grupo aí, responder essas perguntas, tá bom? Até mais! Vamos responder a pergunta sobre as massas, os receptores do Evangelho. Quem eram eles e como eles reagiram? Eram tanto judeus como gregos, no versículo 19 fala isso. Eram pessoas que eles encontravam nas viagens, pessoas que eles se encontravam no caminho. Versículo 19 e 20 fala sobre isso. E no versículo 21 e 24 diz que muitos estavam compreendendo, crendo e se voltando para o Senhor. E os mensageiros? Quem são eles e qual é o papel deles? Os cristãos. A primeira coisa é que parecem que são cristãos comuns, versículo 19. Eles tinham sido espalhados por conta da perseguição e eles continuavam compartilhando apesar da perseguição. Eles não estavam limitados a um contexto religioso, a um contexto cultural, eles se espalham por todos os lugares. Eles tinham a mão de Deus com eles. Eles contavam a mensagem enquanto seguiam, testemunhando como um estilo de vida. Barnabé é uma testemunha, um líder cristão enviado pela igreja. Barnabé era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele procurou evidência da graça de Deus em Antioquia. Ele estimulava os crentes a permanecer na fé. E ele conseguiu ajuda no seu ministério, então ele não trabalhava sozinho, né? Ele foi lá e buscou Saulo para trabalhar com ele no versículo 25. O que a gente está buscando com esse exercício é que você entenda o papel de cada componente enquanto a gente está num processo de evangelismo. Mas a gente quer que você tenha uma perspectiva bíblica sobre isso. Então eu queria que você fizesse o mesmo exercício com mais outro texto, o texto de Atos 8, versículos 26 a 40. Você vai ter agora 10 minutos para responder essas mesmas perguntas sobre esses mesmos componentes. Vamos responder a pergunta sobre as massas, os receptores do Evangelho. Quem eram eles e como eles reagiram? Eram tanto judeus como gregos, no versículo 19 fala isso. Eram pessoas que eles encontravam nas viagens, pessoas que eles se encontravam no caminho. Versículo 19 e 20 fala sobre isso. E no versículo 21 e 24 diz que muitos estavam
compreendendo, crendo e se voltando para o Senhor. E os mensageiros? Quem são eles e qual é o papel deles? Os cristãos. A primeira coisa é que parecem que são cristãos comuns, versículo 19. Eles tinham sido espalhados por conta da perseguição e eles continuavam compartilhando apesar da perseguição. Eles não estavam limitados a um contexto religioso, a um contexto cultural, eles se espalham por todos os lugares. Eles tinham a mão de Deus com eles. Eles contavam a mensagem enquanto seguiam, testemunhando como um estilo de vida. Barnabé é uma testemunha, um líder cristão enviado pela igreja. Barnabé era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele procurou evidência da graça de Deus em Antioquia. Ele estimulava os crentes a permanecer na fé. E ele conseguiu ajuda no seu ministério, então ele não trabalhava sozinho, né? Ele foi lá e buscou Saulo para trabalhar com ele no versículo 25. O que a gente está buscando com esse exercício é que você entenda o papel de cada componente enquanto a gente está num processo de evangelismo. Mas a gente quer que você tenha uma perspectiva bíblica sobre isso. Então eu queria que você fizesse o mesmo exercício com mais outro texto, o texto de Atos 8, versículos 26 a 40. Você vai ter agora 10 minutos para responder essas mesmas perguntas sobre esses mesmos componentes. Agora, com base no que você observou nesses textos, eu queria que você fizesse uma aplicação pessoal. Que verdades dessas passagens são mais relevantes para você? De maneira prática, como você aplica essa verdade à sua vida? Observamos que na prática de conectar pessoas a Jesus, Deus é o componente essencial. Eu sou apenas um dos componentes. Eu sou convidado por Ele a tomar iniciativa e ir até as pessoas. Nós organizamos essa ideia numa sentença que diz assim: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Você pode repetir comigo? O êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Ainda bem que os resultados não dependem da gente, né? Dá um alívio. Vamos lá. A gente termina agora a primeira parte e daqui a pouco a gente continua. Vimos na primeira parte da aula que o nosso papel é simplesmente tomar a iniciativa, ir até as pessoas e compartilhar a mensagem do Evangelho. Uma pergunta que surge então é: o que compartilhar? Qual é a mensagem? Uma dificuldade muito comum é apresentar o conteúdo da mensagem do Evangelho de maneira organizada, clara, simples e objetiva. Então, a gente vai fazer um exercício agora para ajudar você a organizar o conteúdo. Em trios, escreva uma carta para um amigo fictício, que lhe perguntou qual é a mensagem do Evangelho. Escreva de maneira simples, tentando responder a 3 perguntas básicas. O que ele precisa saber antes de se tornar cristão? O que ele precisa saber ou fazer para se tornar cristão? E que sugestões você poderia dar para ele crescer no relacionamento com Deus? Escreva de uma maneira simples, amigável. E não tenta fazer uma carta muito longa, mais ou menos 20 linhas. E você vai ter um tempo agora para isso, aproximadamente de 30 minutos. E aí, como foi para você a experiência de escrever a carta? Espero que tenha sido bom. Talvez essa tenha sido a sua primeira experiência em organizar a mensagem do Evangelho. Como compartilhar a mensagem é muito importante na construção de movimentos, institucionalmente nós escrevemos uma carta. A CRU escreveu há algum tempo atrás um folheto chamado Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Esse folheto organiza a mensagem em 4 pontos principais: o amor de Deus, o pecado, o sacrifício de Jesus e a necessidade de arrependimento. E no final do folheto ele ainda dá sugestões para crescimento espiritual. Acreditamos que muitas das coisas que vocês colocaram nas cartas estão presentes no folheto das 4 leis. Então eu queria que você pegasse um tempinho agora e comparasse. Vê que coisas da sua carta estão no folheto das 4 leis espirituais e vice-versa.
Toma um tempinho para fazer isso. Como falamos, a gente quer que o conhecimento do fórum se torne prático na sua vida. Então, ao final de cada encontro, você vai ser apresentado a um exercício de aplicação. E agora você vai conhecer o exercício dessa aula. Eu quero que você vá até o nosso site e faça o download de um material chamado 10+. Você deve seguir o passo a passo desse material. Esperamos que você inicie uma aventura com Deus, começando a orar por amigos e tomando a iniciativa de compartilhar o Evangelho com eles. Um exercício adicional, um desafio extra, é que você reescreva a sua carta especificamente para um amigo seu, um amigo real, e entregue essa carta até o próximo encontro. Lembre-se, nós apenas tomamos a iniciativa. Os resultados ficam com Deus. Deixa eu orar por você? Pai, muito obrigado porque a gente pode se aprofundar no conhecimento da mensagem do Evangelho. Obrigado porque os meus irmãos estão sendo capacitados para se tornarem evangelistas. E eu peço ao Senhor que faça os deles frutíferos nessa tarefa. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tamires, o que você achou dessa aula? Cara, essa aula foi demais. Foi muito especial para mim também. Eu lembro que eu fiquei muito impactado ao saber que Deus estava agindo no meu campus e que, da mesma forma como a mão de Deus estava com aqueles homens em Antioquia, Ele está conosco também na nossa universidade. Nossa, isso é muito legal. Esperamos que essa aula tenha sido boa para você também e que você veja Deus agir através da sua oração e da sua iniciativa. Esperamos também que você consulte o nosso conteúdo online. Nele você vai encontrar sugestões de materiais de evangelismo que você vai poder utilizar no seu campus. Até o próximo encontro. Um abraço!